Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, esse é o segundo vídeo e queremos trazer a saudação, a paz do Senhor para todos, né? Aqui estamos fazendo o trabalho, como sempre, trazendo informações com curiosidade bíblica com Ronaldo. Creio em um Senhor tão poderoso que tem poder para Eita, que melodia! Melodia antiga! Só aqui no meu canal, né? Canal no Instagram, no Facebook e também no YouTube, Curiosidade Bíblica com Ronaldo. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma das curiosidades bíblicas que é revelada no livro de Apocalipse. E eu quero trazer aqui para vocês mais uma curiosidade bíblica. Já falamos quem foi o pastor ou anjo da igreja lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Quem foi o pastor daquela igreja que João, o evangelista, que estava lá na ilha de Pátimo, escreveu para aquelas 7 igrejas da Ásia. Ele escreveu, né? E estava ali aquela carta enviada para aquela igreja da Ásia, não é? E aí diz o que se sabe dentro das escrituras sagradas, que aquele anjo, quando Paulo escreveu, né? Tá lá no capítulo, quero só fazer uma retrospectiva, né? Que quando Paulo falou essas palavras, né? Timóteo já era o pastor ou anjo daquela igreja. Mas lá na frente, a gente vê 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, e provavelmente Tíquico tenha sido seu substituto depois de Timóteo. Então, algumas linhas teológicas mostram que Paulo escreveu essas palavras para Timóteo, que já era o pastor daquela igreja. E depois, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, e provavelmente Tíquico tenha sido seu substituto daquela igreja ou anjo daquela igreja. Mas agora eu quero falar quem foi, que na verdade aqui nesse capítulo 2, poderia ser Tíquico, o substituto de Timóteo da igreja de Éfeso. Agora eu quero trazer para vocês uma outra curiosidade bíblica, que quem era na verdade o segundo pastor daquela outra igreja chamada Esmirna. Esmirna, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, e agora o versículo 8 de Apocalipse. Vamos ler conosco Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Quem era o pastor ou anjo daquela igreja? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Isto diz quem deu a inspiração para aquele autor escrever esta carta. Foi o que foi morto e reviveu. Foi o próprio Jesus de Nazaré. Capítulo 2, versículo 8, né? Vamos aí. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ao anjo da igreja. Os irmãos já têm bem em memória, no outro vídeo que eu gravei, agora há pouco, que essa expressão anjo da igreja dá-se a entender que é o pastor, o líder espiritual daquela congregação
daquela localidade. O anjo da igreja. Podemos ver neste capítulo, ou neste versículo, uma referência à pessoa de Policarpo. Quem era Policarpo? Este pastor daquela igreja nasceu em 69 depois de Cristo e morreu em 159 depois de Cristo. Em outros comentaristas, ele fala que diz que a etimologia do nome Policarpo significa muito forte ou frutífero. Policarpo foi discípulo pessoal de João, ou do apóstolo João, que foi levado para a ilha de Pátimo. Eu quero repetir esta frase. Policarpo foi discípulo, seguidor, aprendiz, certo? De João, do apóstolo João. Homem muito consagrado, foi o principal pastor da igreja de Esmina durante o exílio do apóstolo João para a ilha de Pátimo. A narrativa do seu martírio é narrada por Eusébio em sua história eclesiástica. Então, entre essa época, foi levado à arena Policarpo, certo? Foi levado à arena, lugar dos Jogos Olímpicos, um dos maiores teatros abertos da Ásia Menor, parte da qual construção permanece de pé até hoje. Policarpo deve ser realmente o anjo ou pastor do texto em foco do capítulo 2, versículo 8, pois as evidências assim o declara conforme a história ou os contextos e as interpretações, certo? De alguns teólogos. 95 dos teólogos aprovam e confirmam que Policarpo foi o pastor daquela igreja de Esmina. Uma outra curiosidade, o que significa a palavra Esmirna? Eu vou trazer aqui agora. Esmirna significa o nome mirra, a palavra usada 3 vezes no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, Marcos, capítulo 15, versículo 23, e João, capítulo 19, versículo 39. Então, Esmirna significa mirra. Que significa isso, mirra? Toda vez que o povo morria, se sacrificava, morria nas mãos dos romanos e dos perseguidores da igreja, o seu sangue era como uma rosa que alguém espremia e saía a mirra, e saía aquele líquido e cheirava diante da presença de Deus o seu sacrifício santo e puro e uma vida santificada diante de Deus. Então, essa curiosidade, quem foi o pastor da igreja de Esmirna? Sem dúvida, foi Policarpo, que dirigiu como anjo da igreja, o pastor daquela igreja, aquela igreja de Esmirna. Então fica aí conosco, que tem muita curiosidade bíblica para todos nós. Não deixe de se inscrever e assine e toque e comente e compartilhe e se inscreva no canal Curiosidade Bíblica com Ronaldo, e até a próxima com muito mais curiosidade bíblica com Ronaldo.